noite, grande abraço para você ligado no SBT Esportes. A partir de agora, as informações do futebol brasileiro, dos esportes da sua região. Tudo isso a partir de agora comigo, Weber Lima. Para você me seguir no Instagram, Weber Lima 10. E meu parceiro, Renan Teixeira. Beleza, Weber? Junto, Renan. Renan Oficial 5. E para você entrar em contato conosco, é muito fácil para a gente trocar uma ideia. No WhatsApp, 11 DDD 11 939 10453. Vamos direto, tem muito assunto hoje. Vamos direto à Arena do Palmeiras. Palmeiras Internacional está aí na tela, um jogo que terminou empatado sem gols, né? Ficaram no 0-0 na tarde de ontem, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras teve mais posse de bola, controlou boa parte da partida, mas não superou a defesa colorada. Inclusive, o Carlos Miguel fez grande defesa aí do Bernabé, que lembrou muito o gol do meio da semana do Internacional contra o Corinthians. O Hugo ainda desviou na bola, mas a bola entrou. O Carlos Miguel era mais aberto aí também, tá mais aberto aí o Bernabé, né? Mas sem ângulo, né? Lá na Arena do Corinthians não, ele tinha mais ângulo, fez o gol. Mas o Palmeiras não conseguiu furar, permaneceu. Subiu, na verdade, um ponto, né, na liderança, permaneceu na liderança do campeonato, 48 pontos. O Internacional chegou aos 23, saiu da zona do rebaixamento. E o Palmeiras começa a pensar no jogo de quarta-feira pela Libertadores da América, 7 horas da noite, contra o Cerro Porteño. O Abel Ferreira falou, olha, eu vou falar, hein, para ganhar 3 milhões e ficar dando essa desculpa de um mundo na frente do gol. A gente vai ouvir o Abel aí, mas não dá. Ele tem que criar possibilidades, ele tem que criar alternativas para o time vencer o Internacional. Vamos ouvir Abel Ferreira e os motivos de não ter furado a zaga colorada. A segunda, nós já temos que estar habituados. As equipas vêm jogar aqui ao Palmeiras, aqui ao Allianz Parque, os nossos torcedores que se preparem para isto. Defender com 10 jogadores dentro da área, que foi o que fez o nosso adversário, 10 dentro da área, e esperar por uma perda de bola nossa, por um erro nosso, que foi como ganhou aqui o Atlético Mineiro. Não querem pagar 3 milhões de salário do Abel para mim, não? Porque aí eu vou lá e eu faço isso também. Aceito também, aceito também. Se ele estudou minimamente o time do Internacional nos últimos jogos, ele sabe que a estratégia do Pesolano é essa. Jogar lá atrás e sair em contra-ataque com o Carboneiro e com o Bernabé, que você citou agora. E ele é pago, muito bem pago, para isso. Criar alternativas para abrir a defesa adversária, para desbloquear a defesa adversária, principalmente quando joga na Arena do Palmeiras, né? Senão fica muito fácil, né? Essa desculpa aí fica fácil. Aqui vem 10... Só vai encontrar time assim, enfrentando o Palmeiras aqui em São Paulo. A não ser o Flamengo. Talvez o Flamengo venha com uma outra postura, exato, com uma outra atitude. A maioria dos outros times da Série A vai vir fechado contra o Palmeiras. Falando no Flamengo, vamos aqui para o Maracanã. O Flamengo novamente tem a possibilidade de brigar pelo título, dependendo apenas das suas forças. Mas como assim? Porque o Flamengo está agora a 6 pontos do Palmeiras, tem 42. O Palmeiras tem um jogo a mais, quer dizer, o Flamengo pode diminuir para 3 e tem um confronto direto. A gente tá vendo os gols da partida. Primeiro, um golaço do Pulgar, né? Espetacular. Espetacular. E depois o Bruno Henrique sempre entra no segundo tempo e sempre acaba deixando o seu golzinho. Portanto, aí o golaço do Pulgar, o gol do Bruno Henrique. A gente vai ouvir o Leonardo Jardim, o técnico português no Mengão, que falou sobre as críticas, que ele disse que é a mesma história do Felipe Luiz. Ele sofria com as mesmas pessoas nas críticas ao seu trabalho. São as outras coisas, acredito que é normal quando os resultados não vêm. Por exemplo, eu vou-vos dizer uma coisa muito simples, vocês sabem. Aquelas pessoas que me criticam, eu quando cheguei aqui em fevereiro e fiz uma análise das críticas que tinha o Filipe Luís, eram os mesmos que rasgavam um treinador que foi campeão, não a Liga dos Campeões, mas é Libertadores, Taça, no ano anterior, Supercopa, não sei o quê, e eram os mesmos. Por isso o futebol é isto, meus amigos. Não ganha, tem que estar sujeito a crítica, ainda mais no Flamengo, não é? A história é assim o diz. Por isso, quem está nesta posição, se não está à espera de críticas, é melhor mudar de trabalho e de profissão.
Eu acredito que o Leonardo Jardim Correto. disse que é o fato, né? Você treinar o Flamengo faz parte. Exatamente, você ter essa constelação toda para você trabalhar, Leonardo Jardim. Se você ganhar, você não fez mais que sua obrigação. Se você empatar e perder, você vai ser muito criticado. Ainda bem que você tem essa consciência e você está preparado para essas críticas. O seu time nesse jogo contra o Vitória jogou muito bem, oscilou muito menos, foi muito mais efetivo, muito mais consistente, muito mais equilibrado. Ainda bem que você sabe o tamanho do time que você está trabalhando. Vamos falar do nosso sofrimento, Renan? Podemos ir embora? Vamos falar do nosso sofrimento. Aqui, ó, na tela, a Arena do Grêmio. Ô, São Paulo, meu Deus do céu. São Paulo e Grêmio, São Paulo saiu na frente. Um primeiro tempo horroroso, como diria o outro, horrorível. E o São Paulo saiu com esse golzinho aí, que na verdade foi do Marcos Antônio, até do zagueiro do Grêmio, né? Saiu esse gol aí no final do primeiro tempo, e aí o São Paulo achou que estava tudo ganho, porque realmente o time do Grêmio é muito fraco. A gente tá vendo aí o primeiro gol da partida, São Paulo vencia, né? Vai pro intervalo vencendo, tá vendo os gols aí da partida, a entrada forte, se não fosse gol era pênalti, né? Do zagueiro do Grêmio, e depois, numa jogada ensaiada, né? Aquela que desvia pro segundo pau, aí eles cabecearam, tal. A defesa do São Paulo parou inteira. Parou todo mundo assistindo, né? O Arboleda e companhia. Fizeram tabelinha de cabeça dentro da área, empataram o jogo, e depois um erro absurdo, que o André Silva vira de bumbum pra bola, tem medo de tomar bolada, hein? Jogador de futebol com medo de tomar bolada vai procurar outro esporte, né? Ele vira o corpo, vocês vão ver aí na outra imagem, numa câmera que tá de frente, olha lá, ele vira de costas, tá que beleza, André Silva. É que ele queria ver o gol. Ele queria ver, é verdade. Aí o São Paulo toma a virada e Dorival Júnior, sabe aquela história que o pior cego é o que não quer ver? Dorival Júnior foi para a coletiva e disse que o time criou. Bom, primeiro assim, nós temos criado, isso é que é importante. Nós estamos tendo uma dificuldade um pouco diferente. Nós estamos tomando alguns gols que são inaceitáveis para uma equipe como a nossa. E isso tem se repetido. São Paulo tem feito bons jogos, criando, mas infelizmente um momento muito difícil em que nós não estamos conseguindo sustentar resultados. Então isso daí é o que nos preocupa, porque já é o segundo jogo com a mesma característica. Nós fazemos o gol, nós retornamos para o segundo tempo, a equipe baixa um pouquinho a guarda, sofre gols, sofre empate, e isso acaba nos tirando aí uma possibilidade real de já termos iniciado uma recuperação dentro da competição. Então tudo aquilo que é realizado dentro da partida, ela acaba se apagando em razão daquilo que acaba acontecendo ao final do resultado. Não dá, hein, Renan, falar que o time criou, o jogo foi horroroso. Ô Dorival, a gente não deve ter assistido o mesmo jogo. Porque o São Paulo, depois de tanto tempo para trabalhar, tempo esse que você nunca deve ter tido na sua carreira, o time não evoluiu em nada, Dorival. Você vai me desculpar. O time não evoluiu nada. E mais preocupante do que é o desempenho do time e os resultados, é a sua leitura do jogo. Falar que o São Paulo está jogando bem, está criando, não tá. Precisa melhorar muito para sair da situação que está, Weber. Vamos para Vila Belmiro, onde o Santos acabou derrotado pelo Atlético Paranaense, com Viveiros, que fez os 2 gols da partida. A gente vai ver o primeiro aí também, um bate e rebate. Quando o cara tá largo na artilharia da competição, ele tem 14 gols agora, o mais próximo é o Pedro com 12, o Pedro do Flamengo. Abate, rebate, a bola bateu, rebateu, voltou pro jogador, pro Viveiros, para ele fazer o gol. E o segundo gol, uma vacilada absurda do time do Santos no geral, né? Da zaga, enfim, da marcação do Santos. Olha, a bola lançada lá de trás, saída da zaga, e aí ele sai na cara do gol, ainda pega errado na bola. O Brazão dá um leve toque na bola, mas ela vai pro fundo do gol. O Viveiros faz 2 gols, e aí já começaram a falar na queda do Cuca. O Cuca vai cair, não dá mais para esse treinador. E o Cuca disse sobre esse buchicho, né, esse boato, que ele pode deixar o comando do Peixe, e ele afirmou que esse não é o momento.
Eu falo para você de coração, eu acho que se você troca o comando técnico hoje no Santos, você não vai resolver os problemas do Santos, nem dentro nem fora do campo. Então eu vou seguir meu caminho, quinta-feira eu vou estar aqui, fortalecido, e já falei para eles o que eu estou falando aqui para vocês, e eles também têm que ter essa personalidade, essa hombridade de quinta-feira vim aqui representar da melhor forma possível e vencer o jogo. Seria catastrófico, na minha visão, mudar agora de técnico, Renan, e na sua. Concordo com o Cuca, mas os problemas de dentro do campo, quem é o responsável para resolvê-los é ele como treinador. E Weber, quanto tempo que eu tô falando aqui? O time do Santos é um time espaçado, é um time vulnerável. Não pode sair um lançamento da entrada da área do adversário e em poucos segundos morrer lá no gol do Santos. Então isso é responsabilidade dele. E e o sistema defensivo do Santos, ele precisa trabalhar, ele precisa melhorar. O Santos sofre gols praticamente em todos os jogos, Weber. Assim não vai ter jeito, vai ser rebaixado. Ou vai até o fim do campeonato brigar contra esse rebaixamento. Vamos a Minas Gerais, no jogo da manhã do domingo, Cruzeiro e Mirassol, imagens do Mineirão, pode soltar aí os gols, começando com o time do Cruzeiro, né, que faz o primeiro gol, depois a gente vai ter o empate do Reinaldo, olha o lateral aí, o Renan. E daí numa raspada ali. Costuma utilizar dessa... Muito com o Reinaldo que cobra essa forte, né? E bate muito bem na bola também, difícil pegar o pênalti do Reinaldo, hein, Weber? Reinaldo bate bem pênalti, fez o gol, mas depois o Cruzeiro colocou a tropa para jogar, né? E conseguiu vencer, primeiro com o gol do Caio Jorge, um belo gol do Caio Jorge, e depois, na sequência, o gol do estreante Wesley. Portanto, aí os gols desta partida, e já vamos aproveitar, peraí, vamos ver o gol do Wesley ainda, aí tá o Caio Jorge, né? Tá vendo o gol do Caio Jorge? Vamos ver o gol do Wesley e outros gols. Belo gol também, ó. Também, bateu bem embaixo, difícil pro goleiro. Nossa. Fez bem o Wesley, o seu gol, passou por dois jogadores, bateu embaixo, sem chance pro goleiro do Mirassol. Vamos curtir os outros gols do Campeonato Brasileiro, começando com Remo e Atlético Mineiro. O Remo saiu na frente com o Jajá e depois o Galo vira, né, com o Renier e o Bernard. A gente está vendo aí o primeiro gol, depois a gente vai ver o Renier e depois o Bernard fazendo o segundo gol e o Tagliari dando números finais à partida. Você acompanhando tudo aqui no SBT Esportes, a gente vendo aí o gol do Remo, e agora a gente vai lá para Curitiba. Teve o lance do Jajá, rapaz, o Jajá caiu no fosso. Jaci, não é o Jajá, não, o Jaci, e o Curitiba venceu, né, com gols de Thiago Kozer e o Pedro Rocha, e depois no finalzinho a Chapecoense diminuiu com Túlio Eduardo. E ainda temos mais gols, né, do Campeonato Brasileiro para fechar. Botafogo, um belo gol do Alex Telles, né? Que é difícil a gente ver gol de falta, né, Renan? Cada vez mais raro, né? Nesse fundamento a gente vê gol dessa forma, golaço do Alex Telles. Golaço, e depois o Fluminense empatando. Portanto, aí os gols. Vamos falar de Bragantino e Corinthians. Ontem, em Bragança Paulista, o jogo era ruim. Na minha visão, era para terminar 0-0, mas o Volpi aprontou isso daí, gente. Teve, eu acho que também um pouco de culpa desse lateral que volta a bola tão assim também, ruim demais pro goleiro. Mas o Volpi, o pé foi na lua e o Garro aproveitou. 1-0 pro time do Corinthians, e depois tem o gol do Pedro Raul, uma vacilada. Não dá, né, Renan? Não pode. Eu concordo que o lateral jogou uma bola aí difícil, arriscada, né, pro goleiro, mas acho que ele perdeu o tempo de bola ali, dava para ele fazer muito melhor, furou aí, num jogo que se encaminhava pro 0-0, o jogo que era fraco, tecnicamente, na minha opinião, e depois ele se abriu um pouco, né, o Red Bull teve que se abrir e deu oportunidade para mais um gol, segundo gol seguido aí, já no finalzinho, segundo gol seguido aí do Pedro Raul no seu principal fundamento, né? Sua principal característica, né, que é o cabeceio.
Corinthians que nessa semana, quinta-feira, tem a Libertadores da América, o Rosário Central, na Argentina. Bom, você curte na Nova Brasil, da sua cidade, as nossas transmissões. Vamos curtir o gol do Corinthians de Pedro Raul na Nova Brasil FM com Cleiton Gamarra. Mateuzinho na lateral direita, acionado pelo Carrijo, dominou, puxou, pé direito, levantou para a área, Pedro Raul de cabeça! Nova Brasil! Gol! Nova Brasil em campo! Pedro Raul! Voltamos com o SBT Esportes no TH+, SBT Interior, para falar das coisas, dos assuntos da nossa região, começando com a notícia do Novo Horizontino. Não podia, né? Não podia. A imagem do Jorjão, o Novo Horizontino acabou perdendo em casa para o Juventude, perdeu uma boa oportunidade de se aproximar do G2, né? Da Série B, perdeu por 1-0 e o Raiz Silva, né? Aproveitou aí o lance ali pela esquerda, né? Acabou marcando o gol, um bate-rebate ali dentro da área. E o Raiz Silva se aproveitou muito bem, bateu e fez o gol no canto inverso do goleiro. Marcou o gol da vitória aos 8 minutos e com o resultado o Novo Horizontino permanece com 33 pontos na sexta colocação, enquanto o Juventude chegou aos 38, segue na vice-liderança. O Tigre busca a recuperação fora de casa contra o CRB no próximo domingo às 18h30 em Maceió. O técnico Enderson Moreira, logicamente, lamentou a atuação do time no jogo de ontem. Não jogamos aquilo que a gente é capaz de jogar, aquilo que a gente tem capacidade de jogar, aquilo que a gente realmente se propõe a fazer. Então acho que é muito importante que a gente tenha esse tipo de realismo, de entendimento, tá? Ficamos devendo, sim. Apesar de termos criado as melhores jogadas, apesar do goleiro deles ter feito pelo menos 3, 4 defesas muito boas, eu acho que a nossa produtividade ainda foi baixa diante daquilo que a gente poderia ter feito, e a gente só lamenta bastante porque a gente queria muito essa vitória. Tá faltando, eu acho que uma estabilidade, uma continuidade, né? Porque era jogo para brigar mesmo, entrar na briga, porque o Juventude estava à frente, quer dizer, exato, se vence, passa o Juventude. Era o tal do jogo de 6 pontos, né? Se você consegue a vitória contra o Juventude, já sabíamos que o jogo não seria fácil. O time do Juventude mostrou aí na Copa do Brasil contra um time de Série A, um time muito estabilizado, muito equilibrado, né? Sob o comando do Barbieri, e o Enderson Moreira tem razão. Esse jogo eu achei que o Novo Horizontino ficou abaixo. Eu achei que o Novo Horizontino não foi aquele padrão do Enderson Moreira, mesmo jogos fora de casa ou dentro de casa. Então, ficou abaixo e agora tem dificuldade ali na classificação, Weber. Vamos agora com as notícias boas da região. A primeira é sobre o América. Vamos lá para os gols da final da Bezinha. O América, que diante da sua torcida no Teixeirão, venceu o Independente de Limeira por 2-0 pelo primeiro jogo da final. Edipo abriu o placar logo aos 3 minutos de cabeça, após cobrança de escanteio, né? Está vendo aí o gol. E depois o Leozinho vai ampliar aos 11. A gente vendo aí os gols, ó. Você vai ver a jogada do Leozinho, matou bem a bola e soltou uma bomba no pé da trave. Leozinho fez o segundo gol. O América ainda vai acertar uma bola na trave no segundo tempo, mas ficou nisso mesmo. Agora o América pode perder por até um gol de diferença na partida de volta, que ficará com o título próximo domingo às 10 da manhã em Limeira. Que beleza de gol do Leozinho, que é um dos destaques aí da
da Bezinha, viu? Leozinho é um dos destaques da Bezinha. Vamos direto para a Copa Paulista? Vamos com as imagens da Copa Paulista. Tem os gols do Grêmio Prudente, que tomou um atropelo, perdeu para o Linense por 5-2 pela 4ª rodada do Grupo 1. Prudentino saiu na frente com Kesley. Depois o Elefante reagiu ainda no primeiro tempo, virou com David Antoni, Michael Paulista e Watson. Na etapa final, Márcio Júnior e o Kaique ampliaram para os donos da casa, enquanto o Matheus Galdino marcou o segundo do Grêmio Prudente. Com o resultado, o Linense chegou aos 8 pontos e segue na liderança do grupo. O Carcará permanece com 4 pontos na 3ª colocação e agora precisa reagir na próxima rodada, quando visita o Bandeirante em Birigui na sexta-feira, às 8 da noite. O técnico Epitácio do Grêmio Prudente deu entrevista coletiva depois do jogo. A gente está acompanhando aí os gols, né, da goleada, né? Mas o Epitácio também ainda está confiante em relação à classificação, mas realmente muito difícil de você levantar a moral do time depois de um atropelo desse por 5-2, né? A gente tá vendo aí os gols. Tem a questão de saldo de gols também, né? É difícil, né? Dificulta você tirar tanto gol de diferença assim, né? Exatamente. Então a gente vai ver o último gol da partida aí, que é o 5º gol do Linense, já nos próximos ali do finalzinho do jogo, né? O Linense vai fazer o gol e o Epitácio, técnico do time do Grêmio Prudente, ainda acredita na classificação. Mas é continuar trabalhando, a convicção ela existe, a chance de classificação ela é real, né? E temos mais 2 jogos para somar pontos e agora, independente de buscar liderança, vice-liderança, o objetivo principal agora é classificar para poder entrar nesse mata-mata aí com uma outra possibilidade. E para fechar o programa de hoje com uma notícia, para fechar com chave de ouro, o Realidade Jovem conseguiu o acesso no Campeonato Brasileiro, a Série A2 do Brasileirão, jogando diante da torcida no Teixeirão. A equipe venceu o Curitiba por 2-0, reverteu a vantagem do time paranaense e garantiu o acesso. Ingrid abriu o placar aos 27 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti. E depois a Emily marcou um golaço já aos 47 para confirmar a classificação. Que golaço! 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 Rapaz, além do acesso, a Realidade Jovem também está na semifinal do Brasileiro Feminino A3 e vai enfrentar a equipe de Planalto de Goiás. Parabéns às meninas do Realidade Jovem, a gente acompanhando aí os gols, mas o segundo realmente um golaço, Renan. Golaço, espetacular. Parabéns às meninas que conseguem um acesso aí, muito importante para nossa região, né, Weber? É verdade, é verdade. Parabéns ao Realidade Jovem. E assim nós vamos encerrando o SBT Esportes de hoje, dessa segundona. Obrigado, Renan. Amanhã valeu, Weber. Obrigado. Novo. Até amanhã. Um abraço a todos do TH+ SBT Interior. Voltamos amanhã às 18h45 aqui no SBT Esportes. Até lá.